Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. Se você é novo aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever no meu canal e a fazer parte dessa jornada. E que Deus te abençoe e te guarde. Hoje vamos falar a lição de número 3. E a lição de número 3, ela tem uma temática, Jó e a realidade de Satanás. Meus amigos, minhas amigas, durante todo esse trimestre estaremos estudando sobre esta lição. E esta lição, ela tem um conteúdo e uma temática geral, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Meu amigo, minha amiga, o que vale ressaltar hoje nesta lição é que o texto áureo diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6. Um ponto também interessante para colocar em pauta aqui é a verdade prática. A verdade prática desta lição diz, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Queridos, um objetivo geral desta lição é, por exemplo, explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Um outro ponto aqui desta lição é afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. E terceiro, sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Queridos, acabei aqui esquecendo de te dar um lembrete, fazer você lembrar que você não esqueça de visitar a nossa playlist Pequenos Começos, Grandes Conquistas, histórias de mulheres, homens de Deus, empresários, pessoas de negócios, pessoas que acreditaram, pessoas que investiram em ser um profissional liberal, investiram em ser empresários, investiram no pouco que tinham, acreditaram e Deus os abençoou. Vai lá, visita a nossa playlist para você ser muito abençoado. Queridos, aqui nessa temática geral desta lição, que fala sobre Jó e a realidade de Satanás, temos muito que aprender aqui. Primeiro, amados, todas as coisas estão embaixo do comando de Deus. Todas as coisas. É por isso que o primeiro tópico desta lição diz o livro de Jó e a natureza de Satanás. E o subtópico diz que Satanás ele é um ser espiritual. O segundo subtópico diz que ele é um ser criado. Terceiro subtópico diz que ele é um ser dotado de personalidade. Amados, como todas as coisas estão embaixo do comando de Deus, inclusive o reino e o mundo espiritual, o diabo e todos os seus demônios estão embaixo do governo de Deus, do Criador. Agora, o que temos que entender aqui é que o sofrimento de Jó, ou da humanidade, tá? Isso está muito associado, tá? Muito associado às questões humanas de escolhas, de pecados, de atitudes, de decisões. Porém, nada está longe
da soberania de Deus. Um ponto aqui também interessante é que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Esse mundo espiritual, por que eu falo isso? Porque todas as coisas que foram criadas lá na criação, lá em Gênesis, antes de todas as coisas, a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, que no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. Então, foi a palavra e pelo poder da palavra que foi criado todas as coisas, ou seja, tudo foi criado quando o mundo estava um caos, tudo foi criado no mundo espiritual. E do mundo espiritual veio as coisas físicas. Então, a base, o âmago de tudo desta vida é o mundo espiritual. É por isso que temos que estar vigilantes com o mundo e no mundo espiritual, sabendo que na nossa vida todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Queridos, existem alguns pontos aqui nessa temática desta lição que precisamos colocar aqui em pauta. Primeiro, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Irmãos, o que existe de conversa, argumento, informação, coisas que não tem nexo nenhum na Bíblia. Por exemplo, onde foi esta reunião? Alguém diz assim, isso foi no céu, mas não pode ter sido no céu, porque Satanás, ele perdeu todas as coisas. Alguém pode dizer assim, então pode ter sido na terra. Então foi na terra. Aí outros dizem assim, então foi no espaço, ou foi em outro mundo. Queridos, sabe onde é que está a resposta? Onde que isso tudo aconteceu? Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Aí por que isso? Porque as coisas encobertas, elas, queridos, não pertencem a nós. Só pertencem a nós as coisas reveladas. Então, até para falarmos, estudarmos e também ensinarmos a palavra de Deus, temos que fazê-lo com responsabilidade. Nós não vamos falar aqui que isso foi em qualquer outro lugar, porque a Bíblia não afirma, não assinala, não mostra onde que é. Então, onde a Bíblia se cala, o homem tem que se conformar. Por que querer saber quem é o avô de Adão? Por que querer saber que marca é essa que Caim teve? Por que querer saber coisas assim que a Bíblia não responde e agora quer saber onde que foi essa reunião? Se foi no céu, na terra, no mar, no espaço, num planeta, onde? Queridos, vamos ficar com o que a Bíblia tem? Com a Bíblia está? Se a Bíblia fala, ok. Se a Bíblia não fala, fica em silêncio. Por que então eu vou ficar com essas indagações? Né? Então, outro ponto aqui, também, que precisamos colocar em pauta, é que o que é dito, por exemplo, aqui um ponto interessante, né? No segundo tópico, desta lição fala o livro de Jó e as obras de Satanás, tá? O livro de Jó e as obras de Satanás. Então, o primeiro subtópico fala assim, do sofrimento, o segundo fala sobre acusar e o terceiro fala sobre tentar, ok? Então, vamos fazer aqui uma análise panorâmica da história da humanidade, de tudo que aconteceu. Vamos ver lá de Adão, de Eva, da história do mundo. Vamos ver algumas coisas aqui, primeiro, que colocamos aqui em pauta aqui. Primeiro, vamos analisar aqui um ponto interessante. Amados,
Satanás, ele é um ser dotado de personalidade. A sua personalidade é má, destruidora, completamente arruinante para a sociedade e para as pessoas. E aqui tem algo interessante que eu posso falar. Por exemplo, as guerras, as fomes, as pestes, os conflitos, as mortes, só tem um articulador. Só tem, na verdade, só uma pessoa por trás de tudo isso: Satanás, que quer dizer adversário. O diabo, que quer dizer a antiga serpente. Ou seja, em todas essas características aí, a gente percebe a personalidade do mal. Mas e aí? Cá para nós aqui. Pessoas e nações estão em grandes conflitos, em grandes sofrimentos. Por exemplo, olhando a história de Adão e Eva até os tempos de hoje, vemos que a humanidade amarga em tamanho e veio e está se a cada vez mais vivendo um tamanho sofrimento. Porém, aqui olhando as bases escriturísticas, onde se mostra a atuação do mal, porque, amados, quem brinca com o mal, ou quem, na verdade, que é uma das táticas do inimigo, do diabo, é essa: é fazer com que a humanidade não acredite em Deus, ou não acredite na existência do diabo. Não acreditando na existência do diabo, ele passa a não acreditar num ser espiritual que está por trás de todas essas coisas. Então, essa é a intenção do inimigo. Um outro fator também que é a intenção do inimigo, que faz parte de todo o jogo do inferno, sabe qual é? É que a humanidade não precisa de religião, não precisa de Deus. Na verdade, as pessoas, elas estão sendo ensinadas que ninguém precisa de Deus, ninguém precisa de religião, porque Deus está em tudo e está em todas as coisas, está nas florestas, está no sol, está na lua, está em cada ser vivente, etc. Essa tática e essa estratégia do inimigo é para que a humanidade nunca procure a Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer, na verdade, uma nação crente, uma nação que acredita no Criador. Mas Satanás, ele quer uma geração de pessoas incrédulas, porque a forma mais rápida do inimigo enganar alguém é quando a pessoa não crê que o diabo existe. Então, outro ponto aqui também é que, quando se refere, por exemplo, é da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro de Jó, por exemplo, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedente, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Porém, quando olhamos a trajetória do inimigo ou as características maléficas dele, vemos e percebemos que ele também é o acusador. Ele sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe que as pessoas estão destinadas, as pessoas que acreditam em Deus, que creem no Evangelho, elas estão destinadas a morar no céu. As pessoas que vivem a palavra, as pessoas que guardam o bom testemunho de Jesus Cristo, elas estão destinadas a morar no céu. Porém, tem um detalhe. O detalhe é que as articulações do inimigo é que sempre você esteja, sabe o que? Manietado, como refém, amarrado. Ele sempre vai querer usar a artimanha dele, que ele sempre tem usado, acusar. Então ele vai acusar dos teus pecados antigos, do teu passado, dos teus medos, dos teus sofrimentos, das falhas que você teve,
das situações difíceis que você enfrentou, ele vai começar a minar a tua mente e querer dizer que você não é um cristão, que você não serve a Jesus de verdade como é para servir. Então ele vai querer inculcar na sua mente mentiras. E ele sabe que ele já perdeu a batalha, porque a palavra de Deus chega a dizer que o príncipe deste mundo, Jesus falando, dizendo que ele já está julgado. O destino do inimigo está para a perdição, para o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o destino do inimigo. Mas a nós, o nosso destino é o céu de glória. Outro ponto também interessante que eu posso ressaltar aqui para você é que uma das características do inimigo é tentar. Ele vai sempre tentar. Ele vai sempre como alguém ou como um ladrão que vai querer sempre ficar ali naquela porta para forçar a porta até você abrir. Ele vai sempre tentar as oportunidades. Ele vai sempre observar as brechas. Ele vai querer sempre se colocar ali para querer entrar, invadir. Ele vai querer sempre, na verdade, querer tomar o espaço de Deus, o lugar do Criador, o tempo da Bíblia, o tempo da oração, o tempo do louvor e etc. Então, a função dele é tentar. É por isso que quando olhamos na historicidade, onde conta, por exemplo, os relatos de Jó, percebemos que no versículo 12, 14 e 17, o diabo impulsionou os sabeus, uns povos antigos, e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Ou seja, para destruírem, na verdade, seus filhos e seus patrimônios. É uma característica do diabo incitar, tentar o mal. Amados, o que eu posso dizer para você é que você está escondido em Cristo e em Deus, e o maligno não pode te tocar. O que eu posso te dizer é que você está guardado pelos anjos do Senhor, e a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram no dia mau. O que eu posso dizer para você é que você tem a marca do sangue inocente do Cordeiro na sua vida no mundo espiritual, de forma tal que as nossas vestes são lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro, ou seja, pelo arrependimento diário na presença de Deus. Mas as tentações vão continuar. Ele vai sempre vir com uma roupa diferente, uma roupagem diferente, uma marketing diferente, uma apresentação diferente. O papel do diabo é esse. Porém, tem um detalhe. Na tentação, ela não é algo de hoje. Aconteceu com Eva. Foi assim que ele, na verdade, se manifestou para Eva e com sutileza conseguiu enganar a esposa de Adão. Também foi assim que ele se apresentou com sutileza no momento que Jesus estava com uma crise de fome e de sede. E ele apresentou em Mateus capítulo 4 ali a solução para Jesus no momento de fome, oferecendo-lhe a oportunidade de comer o pão. Mas o Senhor Jesus nos mostrou a chave do sucesso para vencer a tentação. É pela palavra, é na palavra e é com a palavra. Outro ponto também que podemos aqui colocar aqui em pauta aqui é que pela dor e pelo sofrimento, as acusações e as tentações, elas aconteceram na vida de Jó. Mas a palavra de Deus fala que ele foi provado, porém foi aprovado mesmo com todo o levante do inimigo. No terceiro tópico dessa lição, diz assim: o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Primeiro subtópico fala queda e ruína de Satanás. O segundo, ele fala Jó e o testemunho de Deus. Amados, tem alguns pontos aqui para a gente aprender. Primeiro, vamos aprender uma coisa aqui. Já viram aqueles cristãos? Aqueles irmãos
aqueles crentes que eles tudo culpam o diabo. Já perceberam isso? Gente, é um absurdo. Tudo culpar o diabo. Nada foi atribuição deles. Nada foi liberdade, escolhas deles. Tudo é o diabo. Interessante. E tem outros que conseguem enxergar o diabo na vida de todo mundo. Só não enxerga na vida dele, da família dele e etc. Então, percebemos e aprendemos aqui com a história de Jó. Em nenhum momento Jó disse, foi o Satanás. Em nenhum momento Jó disse assim, foi o diabo. Em nenhum momento Jó disse assim, ele colocou culpa no diabo, não, pelo contrário, ele disse assim, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Queridos, só quem pensa assim e quem faz assim é quem tem um coração grato diante de Deus. Outro ponto também é que temos muito que aprender aqui quando se refere ao silêncio de Deus no momento da maior provação de Jó. Deus, ele responde as tuas orações com sim, com não ou com espere um pouco. Muitas das vezes o espere um pouco pode durar horas, semanas, meses, dias ou anos. Mas o que temos que aprender aqui é que Jó, nessa característica aqui, em nenhum momento ele culpou a Deus por alguma coisa. Queridos e amados irmãos, pelo contrário, a palavra de Deus nos fala, Jó, capítulo 19, versículo 25. Na maior dificuldade dele, na maior crise que ele estava vivendo, já tinha perdido, abalado e tinha perdido a sua vida financeira, já tinha perdido as suas casas, já tinha perdido os seus filhos. E no momento de tamanha dor e dificuldade, a sua esposa, ela chega a dizer, amaldiçoa teu Deus e morre, mas a palavra de Deus diz que Jó 19, 25 chega a dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Isso nos faz pensar, e para terminar, o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Queridos, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você está passando por alguma fase, dificuldade, problemas, tamanhos, não sei. Uma coisa eu sei, é no silêncio é que Deus trabalha o nosso coração. Muitas das vezes aquilo que queremos não é o que Deus quer. Muitas das vezes estamos indo em outra direção e Deus quer nos ensinar com alguma coisa, com alguma prova no deserto. Porém, para finalizar, temos que entender que sempre a função do diabo é encontrar uma brecha, porque para ele agir, ele precisa de uma brecha. A palavra de Deus nos mostra que nós temos hoje o Espírito Santo. Jó não teve o Consolador, o Espírito Santo, e que nos foi enviado para que não viéssemos ficar órfãos. Nós temos uma proteção, nós temos os anjos do Senhor. Porém, existe muitos Jóis no nosso mundo. Pessoas que são provadas, pessoas que perdem os filhos, perdem o emprego, passam por dificuldades, ricos que se tornam pobres, pessoas que enfrentam crises, pessoas que recebem um exame de que estão com câncer, recebem, na verdade, um resultado de exame que estão com uma doença terminal. Enfim, neste mundo tem muitos Jóis. É por isso que no pouco ou no muito, precisamos ser gratos a Deus e conhecer e procurar conhecer o Deus de Jó. Que Deus te abençoe e te guarde. Visite a nossa playlist Pequenos Começos, Grandes Conquistas. Deus te abençoe e te guarde e até o próximo vídeo.